Está aqui com a gente hoje a Márcia Ursulac, que foi a secretária de saúde de Curitiba no pior, da pandemia, enfermeira, especialista em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, com mestrado em planejamento e financiamento em saúde pela Universidade de Londres. Que currículo, hein? Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia, obrigada por estar aqui com o Marcelo, com os ouvintes aí na rádio, um prazer. Legal. A Márcia não sabe, mas a gente falou muito de você durante a pandemia e não apenas para reproduzir, as orientações e comentar as entrevistas coletivas. O Marcelo confessa aqui, Marcelo, tinha medo de você. A verdade é assim, pra mim assim, eu até me emociono, eu posso me emocionar, que hoje eu tô emotivo, mas assim, Ixi, Maria, é inacreditável a figura que você se tornou pra gente, é inacreditável. Eu não sei se as pessoas têm a capacidade, a empatia, eu não queria ser você. No período que você foi o que você foi. Assim, é um troço surreal. E cada vez que você vinha, eu sempre falo assim, pra gente criar filho direito, decente, que olhe no olho, cumprimente, escove os dentes, vá na missa, tem que dizer 7 não e 3 sim. E você dizia 8 não pra nós, e 2 sim. Eu falei, meu Deus, se eu encontrar essa Márcia na rua, eu tô ferrado. Mas imaginou se eu tiver com a máscara meio errada aqui? Ela vai dar. Não, ela vai ligar pra minha mãe. Ela vai ligar pra minha mãe. Esse Marcelo deve mental, sabe? Eu falei, meu Deus, essa Márcia. Daí assim, e eu falava assim muito muito assim pra Roberta, cara, essa mulher é muito corajosa, assim. Aí a Márcia vai falar, eu falei, meu Deus do céu, ela vai bater na gente. Ela vai dizer que tem que ir pra casa. Daí eu ficava com, mas você foi assim uma percursora, você foi aquela enfermeira, eu li um livro da Florence Nightingale. Lâmpada lá. Viu? Você foi puxando, você foi abrindo assim, tipo assim, cachorrada, venham atrás. Eu sei o que eu faço, mas assim, você teve um papel como fosse assim um irmão mais velho, ou a minha avó materna, ou minha mãe num dia, de puxar a orelha, ou meu pai quando olhava assim, o Marcelo. Então, esse papel que você teve, assim, mas você é uma mulher, assim, que eu tinha muito medo de você, eu vou ser honesto. E assim, eu vou ter que ser bem claro, assim, você pode, nessa eleição eu tinha me comprometido com uma pessoa, mas daqui a 4 anos, se for alguma coisa, você vai fazer muito voto dependendo de mim. Porque você e o Beto Preto, vocês tiveram uma habilidade, primeiro de tirar, eu falo às vezes, tirar o Rafael dessa jogada, o outro tirou o Ratinho, e vocês foram. Então assim, vocês vão de peito aberto para um negócio que é uma guerra invisível. E como é que faz para as pessoas, E você criou uma popularidade com uma impopularidade. Porra, não pode beber, não pode dançar, não pode ir na festa, não pode ir no cinema, não. Churrasquinho, também não pode. Só que você conseguiu criar um tipo assim, como fosse assim, uma pessoa que vem da área da medicina. E você, só quando você abria a entrevista, Márcia, falei, meu Deus, a Márcia, a secretária vai falar, tô ferrado. Será que ela sabe que eu não usei máscara hoje de manhã, Será que ela sabe que eu tô tossindo e não fui fazer meu exame? Parece aquela história da professora lá, que já sabe que você não fez a lição. Aí, ó. Então, o que a gente quer saber, assim, primeira pergunta. Que foi estar nesta posição, Isso. E agora, assim, tirando a brincadeira, não totalmente, mas tirando um pouco a brincadeira, você esteve ali na linha de frente num momento mais difícil da pandemia. Como é que foi ser essa figura numa cidade como Curitiba? Eu não, acho que, assim, eu sou uma pessoa muito focada. Sempre fui na minha vida. Muito bem resolvida. Eu acho que assim, tem coisas... eu digo, quando a gente sabe onde estão os nossos afetos, tudo fica mais fácil na vida. Nossa, que lindo. E eu sei onde que estão os meus. E a minha posição, desde que eu assumi a secretaria, e daí eu quero defender o meu querido prefeito Rafael Greca e o nosso governador Ratinho, não é que a gente tirou eles. Eles são pessoas excepcionais e que entenderam o momento, e que era o momento, o prefeito dizia, você está mais poderosa até que eu, Eu falei, essa é uma responsabilidade muito grande, mas eu falava das 6 da manhã às 10 da noite com o prefeito Rafael Greca. Ele é uma pessoa muito presente, o Ratinho também. Mas assim, mais do que isso, é muito inteligente o que eles fizeram. Muito. Mas eles são homens inteligentes. Eu acho que a retirada deles, estrategicamente é correta. Não entre nessa dividida, porque você não é autoridade nisso. Uhum. Eu acho. Se você não tem autoridade, não tem poder e autoridade sobre o assunto, então não faça voto de. Não faça um voto, faça voto de não saber. É isso que eu acho que o Ratinho e o Rafael ganharam muito. Cara,
E assim, a reeleição deles, Aham. porque eles deixaram pessoas assim, você e o Beto tiveram uma capacidade de levar esse assunto, assim, é um assunto muito difícil, mas com muita maestria. Você fala um negócio que eu nunca tinha ouvido, essa aí hoje ficou pra mim. O que eu aprendi é aquela que o sono, né, é o maestro do sono, o sono é o maestro do humor. Essa de se falar que eu sei onde estão meus afetos, pô. E assim, desde que eu assumi a secretaria, a gente pegou uma secretaria, a prefeitura, todo mundo sabe, em 2017, muito difícil. Sem dinheiro, teve que fazer medidas drásticas, e a saúde estava muito ruim. E até outro dia me perguntaram numa entrevista se eu pudesse dizer o que eu diria para a secretária em 2017, eu diria parabéns para mim mesmo. E não é com arrogância nem prepotência, não é isso. Porque eu entrei como secretária numa situação caótica do sistema de saúde. Saúde sempre tem uma demanda infinita, as pessoas todo dia, eu digo, você faz um asfalto, a pessoa fica feliz e aí você vai fazer a manutenção, mas saúde a gente começa todo dia, que nem em casa, todo dia tem que arrumar cama, lavar louça, limpar banheiro, tirar lixo, é todo dia e é 365 dias no ano. Então, a gente pegou 17 sem remédio, ambulância quebrada, hospitais, o evangélico estava numa situação que todo mundo sabe, com uma intervenção, e a gente conseguiu ir arrumando. E assim, porque eu tinha um compromisso com o prefeito de botar a saúde em ordem. A minha carreira foi na gestão, eu tenho uma história de gestão, fiz planejamento. Você já era da prefeitura? Eu sou da carreira da prefeitura, agora Mas estou aposentada, né? Mas eu sou da carreira agora eu já estava aposentada, até brinquei em 2019 com o prefeito, falei, eu vou aposentar, porque eu estava já com tempo e não tinha por que não permanecer. E ele falou, tanto que eu me aposentei e continuei na secretaria, né? Fiquei 5 anos secretária com o prefeito Rafael Greca. Então, assim, eu vinha me preparar, assim, organizando a saúde, protocolo, capacitação, tudo que a gente pode fazer para melhorar o sistema de saúde em Curitiba. Eu brinco que a gente pegou a saúde estraçalhada, eu peguei um avião no chão, sem peça, e botei ele voar. Céu de brigadeiro, tava menor mortalidade infantil em 19, troquei a frota do SAMU, abri as UPAs que estavam fechadas, botamos remédio na prateleira, protocolos, capacitação da equipe, uniformes. Em dezembro de 2019, eu fui entregar como presente de Natal o prefeito todo equipamento novo para as UPAs, respirador, monitor, em dezembro de 19. Meu Deus do céu. E aí 2 meses antes. Daí chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Então, a gente, sem querer, o prefeito fala, a gente foi se preparando. Assim, eu digo que o universo foi conspirando a favor. Conspirando a nosso favor. E quando veio a pandemia, no começo eu vivi H1N1, porque eu sou da carreira do município. Eu fui diretora no estado, eu estive em Brasília também, trabalhando como assessora técnica no CONAS. Então, eu achei que ia ser um H1N1, 3, 4 meses a gente ia se virar. Todo mundo achou, olha nós né? aí, ó. A gente também. Mas eu também acreditava, nossa, a equipe acreditava. Quando a gente começou a ver, eu me assustei muito com a Europa, eu quero dizer, porque daí eu só lia, larguei, agora que eu voltei a ler romance e outras coisas, eu gosto muito de leitura, mas eu comecei a ficar, daí eu sou focada, eu falei, eu tenho um negócio que eu tenho que entender esse negócio. A gente começou a estudar, a gente tem a sorte de ter a Maria Ângela Galvão, que é vice-diretora da Organização Mundial de Saúde, fazia vídeo chamada com ela. Na época a gente nem tinha ainda sistema para fazer as reuniões virtuais, enfim. E a Maria Ângela veio, a gente conversou muito e ela falou, não, esse negócio não é um H1N1. Eu já tinha avisado a gente. E aí eu me assustei muito com a Europa. Quando eu vi a Itália, aquilo me chocou. Né? Todo mundo lembra daquelas cenas. As cenas foram desesperadoras, né? A Itália, a Inglaterra me chamou porque eu conheço o sistema. Eu vivi 1 ano e meio na Inglaterra, eu conheci o Sistema Nacional Britânico. Eu falei, a hora que eu vi as enfermeiras na Inglaterra usando saco de lixo, eu falei, esse negócio não vai dar bom aqui. Falei, se tá assim lá, que tem um sistema robusto, pensa aqui. E como é que vai ser? E aí eu lembro que em janeiro, fevereiro, eu chamei nós fizemos nosso plano de contingência e tal, eu comecei a ficar, porque daí eu comecei a falar, não, eu tenho que pensar tudo, porque daí a gente fazia reunião, pensava, vamos pensar, e daí a gente fez o plano de ampliação de leitos, e aí eu peguei o nosso diretor lá, a minha superintendente, e falei, nós vamos correr todos os hospitais, vamos ver onde podem enfiar leito, né? Mas isso estamos falando... Em janeiro de 2020.
Tanto que eu apresentei dia 6 de fevereiro, o ministro Mandetta chamou todos os secretários das capitais e todos os secretários de Estado, o Beto Preto estava, 27 estados de Estado e 27 das capitais, numa reunião na OPAS, a porta fechada, para falar que o negócio não era bem assim, que era para a gente se preparar. O Mandetta fez essa reunião dia 6 de fevereiro. Então você estava há 40 dias de explodir. E aí, eu levei meu plano impresso. Tá Levei, aqui. porque tá aqui. E o Mandetta daí ficou impressionado, porque ele começou a falar que tinha que fazer um plano, e eu falei, ó, Tá feito. O nosso tá o meu feito. plano já tinha assistência, tinha a questão da vigilância, tinha a questão da comunicação e da gestão. Tudo que a gente podia pensar. E eu já tinha feito um mapeamento, porque eu conheço o sistema de saúde, eu fiz os primeiros contratos desses hospitais. Eu vivi o pré-SUS, eu vivi a transição para o SUS na cidade, eu fui a primeira... Eu montei, Olha o pré-SUS, olha o Cine Guerra falando. eu montei a primeira auditoria, o sistema de controle e avaliação dessa cidade. A primeira central de leitos eu inaugurei com o Rafael Greca em 1993. Primeira vez que ele foi prefeito. Eu era vereador com ele. E nós abrimos a primeira Você era vereador na época? Eu era. central de leitos do Brasil informatizada. Caramba. E aí o prefeito fala para mim, a gente se preparou 30 anos sem saber para enfrentar essa pandemia. Que foi essa central, que eu digo, eu tenho orgulho de falar, que administra hoje, Marcelo, 1.200 chamadas do SAMU por dia. São 50 Deus. chamadas por hora, sem parar. Tá louco. Despacha 33 ambulâncias. Essas 33 ambulâncias não param 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, Natal, Ano Novo, feriado, o primeiro, não para nunca. Né? Então tem que ter uma equipe robusta, é uma equipe que maneja leito. Nós internamos 200 pessoas, daí sai na imprensa, eventualmente, às vezes um problema que acontece lá com entendeu? Eventualmente, né? Então, Então, falava muito SUS isso, né, antigamente, aparecia um esperando, o SUS parou, peraí, hoje em dia mudou muito. Mas Márcia, a pergunta que eu faço assim, que Márcia é você hoje? Eu sempre me pergunto pra ela, uma coisa que eu sei porque eu sei mesmo que com todo o pode ser que você não preparo, entenda. A gente teve Pode momentos ser. Márcia, de que eu bastante sou, tensão. Não, mas sou- não assim, não, mas não, você vai ter que ser profunda, é afeto agora. Você é uma Márcia, eu não eu imagino. sou uma mulher feliz. Não, a Márcia que ficou, assim, que eu fico imaginando, você deve ter, você tem no fundo é um privilégio passar por um momento desse, ser secretário numa pandemia, que é um negócio que só viu em 1918 isso. Você mudou? Você mudou com você, não? Essa pandemia te mudou? Acho que mudou todo mundo, Marcelo. Mudou todo mundo e eu aprendi assim a ter... Eu sou uma mulher resiliente, muito resiliente, porque apanhar o que eu apanhei... pouca gente sabe, mas eu cheguei a andar quase um ano com segurança à paisana. Porque eu tive ameaça, inclusive, de vida. De todos os... Você sabe, todas as Imagino. loucuras desse país, de pessoas criticando o fechamento, criticando como se o problema fosse eu, né? Eu digo mato mensageiro, né? Eu era porta-voz de uma equipe e alguém tinha que ir para frente falar. Isso mesmo. E eu comecei, até às vezes eu tentava colocar outras pessoas, mas a própria imprensa insistia que fosse eu. Às vezes o pessoal da RBC, todas a Band, a RIC, a Massa, não, mas a gente quer a secretária. Entendeu? Não sei se por causa do meu estilo direto, porque eu também não adorei a pílula. Eu dizia o que tinha que ser dito, eu não disse tá tudo bem, nem tá tudo mal, eu dizia a situação é essa e é isso que nós vamos fazer. E por que a gente ia fazer aquilo? Na vacina, apanhei muito, mas não tinha vacina, a gente tinha que fazer escolhas. Então, e alguns direcionamentos que são coisas que parecem simples, mas não são, né? Eu me lembro muito e me chamou a atenção um pronunciamento para chamar a atenção dos idosos. Porque no momento mais crítico em que eles estavam morrendo muito com Covid, foi feito um monitoramento, inclusive no transporte coletivo, e mostrou que eles estavam saindo, circulando, né? Eu lembro disso. E eu me lembro da entrevista coletiva em que foi dito, né? Não saiam, agora não é a hora, teve, né? Eu tenho certeza, hoje muitas pessoas faleceram antes da vacina, que se não tivessem encontrado com o vírus estariam aqui. Eu li assim, eu sou muito, aquilo que eu disse, eu sou muito focada, eu lia Covid e tudo que caía, eu entrava em tudo quanto é site. Eu fui das primeiras capitais a implantar obrigatoriedade de máscara no Brasil. 16 de abril de 2020. Nós tínhamos o primeiro caso, foi 11 de março de 2020. Um mês depois.
E eu comecei a ler um trabalho, sabe o que me E inspirou? lembram que diziam que a máscara não era Não para era todo pra mundo usar, porque senão ia faltar equipamento para os Mas ia faltar mesmo, né? porque aconteceu também, é natural, pouca gente sabia, mas o Wuhan, onde foi o centro, o epicentro na China, é o maior produtor de máscaras no mundo. Essa é uma questão de matriz de produção que tem que se discutir. 95% das máscaras produzidas para o mundo todo era de Wuhan. Se o Wuhan fechou tudo, é óbvio que ia faltar, porque... E aí o que aconteceu, gente? Porque não adianta os países ricos. A gente teve um problema, por exemplo, a primeira carga que o Mandetta tinha comprado de respirador, porque nessa reunião de 6 de fevereiro eu perguntei para o ministro, vai ter respirador? Porque eu já tinha mapeado todos os nossos respiradores. E a gente não estava buscando comprar, mas todo mundo estava comprando naquela época. E aí a gente tinha bastante respirador em Curitiba. Eu lembro na época, eu tenho meus relatórios, 1.600, 1.700 respiradores. Ainda eu pensei, se eu tiver 1.700 pessoas entubadas por Covid, aí lascou, né? Pensei. Lascou mesmo. Mas enfim, eu conversei com o Mandetta e ele falou, nós compramos 1.500, mas vai chegar. A primeira carga de respirador, que os melhores respiradores do mundo são os alemães, não tenha dúvida, né? A Alemanha, ela é o the best, e tem a indústria, quase sempre é de fora, né? A gente tem que pensar na nossa matriz de produção. Interessante. Entendeu? Aqui no Brasil. A gente comprava uma máscara a 5 centavos da China. Eu tinha no nosso estoque, porque a primeira coisa em janeiro eu falei, vamos ver o nosso estoque de EPI. E aí a minha superintendente, a Bia, que é a atual secretária, que era minha adjunta, falou, não, nós estamos bem. Eu falei, compre mais, vamos comprar. Vamos comprar. Nós compramos 300 camas. Em fevereiro, março de 2020. Caramba, que legal. Apareceu lá umas camas, ela falou, vamos comprar 100. Falei, quantos eles têm? 300. Eu falei, compra as 300. Então a gente foi fazendo, eu falei, porque a cama, sempre a gente estraga, tem que substituir nas UPAs, nas nossas os hospitais, a gente ajuda muito os hospitais do SUS também. Falei, nunca é problema para nós ter, é melhor ter do que não ter. Então a gente tinha estrutura, né, para isso. E aí, essa coisa da máscara, o que aconteceu? Eu li um trabalho na República, um domingo de manhã eu li um trabalho na República Tcheca, eles tinham implantado máscara de pano. Eu falei, é isso. Porque o cidadão que está em casa, que vai sair para ir na padaria, ele vai com a de pano, Sim. né? Agora não pode faltar pro exército do fronte. Não pode faltar para quem está na linha de frente. Não podia faltar para o médico, a enfermeira que está na UTI, na UPA, no SAMU, na ambulância, a moça lá que limpa a UTI, né? Até brigaram comigo quando a gente vacinou os trabalhadores, que eu vacinei a moça que limpava a UTI. Eu falei, gente, ela é mais linha de frente do que muita gente. Com certeza. Então, assim, era um equívoco das pessoas, que você tinha que pensar no todo disso. Então, assim, por isso eu peguei e liguei para o prefeito. Era um domingo, eu falei, nós vamos implantar. Ele falou, o povo vai nos matar, Márcia, porque era uma coisa muito inusitada. Eu falei, isso vai faltar IPI para nossa equipe, não pode faltar. Porque eu tinha estoque, mas eu tinha medo que faltasse para a linha de frente. Eu não queria tinha que ter em abundância. O cara tem que trocar a máscara, ficou na dúvida, umedeceu, tem que trocar. Porque senão o risco do médico, da enfermeira, do técnico, do fisioterapeuta lá que tá... O cara que está fazendo... A gente vai ter que parar e voltar. Parar e voltar. São 7h30. A gente vai encerrando a edição estadual. Vamos continuar com a entrevista lá no YouTube e Facebook para a parte do Paraná. Os ouvintes que ficam, depois podem acompanhar a continuidade na internet. Boa quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Aos demais, só aguarda o intervalo que a gente já volta. Seja bem-vindo. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Hoje no T-News a gente tem aqui no estúdio a ex-secretária municipal de saúde, Márcia Ursulac, que inclusive foi eleita deputada estadual. Quantos votos fez? 75.659. Nossa senhora, hein? Agora vem uma nova jornada. Eu fiz para federal 85, achei que era muito, olha... Você é para estadual, né? Não é para federal. Esse é para estadual. Você é deputado estadual? Estadual. Que chique, hein? Você sabe que eu nunca sei... Sabe que eu fui vereador em Curitiba 2 vezes. E eu fui vereador com o Rafael. E depois fui vereador, acho que com o Cássio. Mas eu nunca quis ser deputado estadual. E uma experiência, eu vou ter que empurrar. Você tem que ser federal.
Porque assim, eu vou ser bem honesto. Aqui você vai ser uma deputada boa, mas assim, deputada estadual parece que não é tão interessante a gente ouvir ir na Assembleia. Mas no Congresso Nacional, Márcia, nossa, você vai desfilar lá. Porque tem muito débil mental, tem muita gente burra, tem muito ladrão. Não, a verdade é essa. Eu fui deputado federal, eu falo, tem 300 que não sabem nem por que estão lá. O que vendia coxinha, fica se exibindo, sai com as primas, bebe. Uma exibição. Aí racha o cargo, essas coisas que você conhece, que a gente conhece bem. Mas tem 150 em Brasília, Márcio. Aí o cara que mais entende de agropecuária, o cara que mais entende de saúde, o cara que entende de turbina de avião, o outro entende de mel, o outro entende de psicologia. Aí tem. Você pega um cara igual o Gabeira, né? Eu pego o Miro Teixeira, o próprio Michel Temer, pô, eu entendia muito. Daí você, a verdade é que você vai pra federal, não vem pra estadual daqui a 4 anos. Vai pra federal, já assume lá a presidência lá da Comissão de Saúde e vai pra CCJ, que é a Comissão de Justiça e Cidadania. É Constituição e Lá, Justiça, assim, né? é Comissão de Justiça. Lá, ou é muito vagabundo, muito ladrão, ou muito sério. Uma vez o Maluf falou bem, aqui não tem mais ou menos. Esperidião a mim que me convidou. Eu falei, mas eu não sou advogado. Não, venha que você é da outra estirpe. Venha. É importante ter um cara. E ali era legal, porque lá tinha Ronaldo Caiado, lá tinha aquele ACM Neto. Ali eu aprendi muito. Mas eu acho que se eu fosse, né, dar uma dica, você faria um belíssimo mandato. Mas Brasília precisa de gente na saúde competente, que tenha a visão de águia como você, e não que tenha a visão de galinha. E assim, a gente sempre falava aqui, né, Roberto, é legal a tendência, né? A gente falava da tendência, Márcia, das pessoas que assim, teve uma tendência de, eu sou militar, sou detetive, pau, cacete e polícia, se elegeram na onda do Bolsonaro. E a gente falava muito de uma pesquisa que a gente leu, né, Roberta? Dessa frente da saúde, né, que ia se eleger, né? Sim. Foi muito legal. Dos profissionais da área de saúde que atuaram, a né, na tendência, pandemia. né? Se você é melhor se você ser uma enfermeira do que ser um engenheiro. É melhor se você ser uma, né, trabalha no serviço social, num postinho, do que você ser um militar. Bem legal. E quando vi que você e o Beto se elegeram, eu falei, deu certo. Vocês ganharam uma lupa em vocês, o que vocês têm de bom, né? Aí. Legal. Tem muitas participações chegando de ouvintes, vou registrar algumas aqui. O Marcos Cardoso diz orgulho de ser enfermeiro, ele é enfermeiro também, né, com uma colega assim. O Sinésio, que é, se não me engano, ele é médico, né? Acho que é médico. Sinésio. Ele diz que está te parabenizando, né, pelo trabalho realizado, e diz pela nova empreitada, agora como deputada estadual. E está comentando o seguinte, né, que o número de casos da Covid tem aumentado nos últimos dias, porque as pessoas estão deixando de se vacinar, né, tem as novas variantes, também esse problema do afrouxamento com relação à vacina, né, pararam de usar máscara, não há mais uma recomendação de não aglomerar, e ele pergunta, na verdade, qual que é a tua visão hoje do cenário que a gente tem neste momento. Que assim, a Covid ela vai ficar o que a gente chama endêmica, né, é que nem o H1N1, todo ano a gente toma vacina, e a gente tem, né, teve menos casos de gripe, o H1N1 quando entrou em 2009, né, e as variantes do vírus. O vírus é um bichinho danado que ele sempre vai buscar se replicar, né, se ele encontra uma barreira, ele vai buscando se replicar, né, o vírus a gente lida com vacina, né, e infelizmente a gente tem um movimento que já vinha vindo, a gente já tinha percebido desde 2000 e pouco, não é agora, eu sou natureba, eu gosto das coisas mais naturais possível, orgânico, tudo, mas contra a vacina, tem pediatras que contraindicam a vacina em criança, que é um absurdo. Nós estamos vendo voltar a paralisia infantil, gente. Fala muito aqui disso. Meu Deus, é uma coisa... Uma aberração. Uma aberração, é surreal que a gente está vivendo. Você pensar... Porque eu entendi, Marcelo, também o que aconteceu. Essa geração de pais não viveu o que nós vivemos. Eu, como profissional de saúde, eu formei em 84. Então, assim, eu vi paralisia infantil. E como é triste, porque quando não mata, deixa sequelas para a vida inteira. Meningite... Então, a gente venceu essas doenças com vacina e essa geração de pais não viu isso. Então, acha que não é nada paralisia infantil. E aí, quando veio a Covid, já estava esse movimento anti-vacina.
gente questionando a vacina, gente, a ciência. Mas já tinha, eu achava que o movimento veio depois da Covid. Não, ele já vinha um movimento, mas ele Se ganhou mexendo. envergadura. Parece que as coisas. Eu tenho uma tese que vocês vão agora me matar, Não tá? vou Desculpe gostar, o vai que eu povo, vou mas gostar. eu já estou eleita agora, Já. não podia falar antes É. da eleição. Agora pode. É que a gente sempre lida com alguns bolsões de pessoas idiotas. Sim. Sempre tem, né? Tem um aqui, mas a gente. Na Covid saíram todos da casinha ao mesmo tempo. Todos. Agora eu vou dar uma ajuda pra você, já que você está muito boazinha. Todos. Sabe qual é o Todos grande problema? saíram Sabe qual é da o grande, casinha. As sabe qual é o pessoas grande se sentiram problema? autorizadas a Não, o opinar. grande Aham. assim, olha, eu não tenho mídias sociais, eu não tenho tal de Instagram, Twitter, Facebook, nada. O problema é que esse negócio que o Steve Jobs inventou é a mesma coisa que você dá um alto-falante assim pra formiga. Então as pessoas falam o que querem. Aham. Aí o E outro não tem que replica. provar nada. Não, assim, Ouvir coisa do tipo, né? Que a vacina é desnecessária e que combater o vírus é pegando o vírus. nossa. Falando de paralisia infantil. Eu vou isso é um falar método? para as pessoas que estão me ouvindo. Outro dia eu estava só conversar com médicos, com o pessoal que está atendendo. O que nós temos hoje de sequelas pós-Covid e Covid leve, que a pessoa às vezes teve lá uma coisa. Outro dia eu soube de um caso que eu fiquei apavorada. Um cara que é atleta, corredor, nadador, não sei o quê, teve Covid leve. E agora ele começou com uma dor no quadril, foi investigar, ele fez uma necrose de cabeça de fêmur e vai ter que fazer uma prótese de quadril. Caramba. Sequela de Covid. Então as pessoas acham que pegar Covid era todo mundo tem que pegar. Uma bobagem. Nós temos hoje lesões vasculares, nós temos várias situações de sequelas. Eu li aqui 63 protocolos de sequelas. Tipo assim, ó, o Estadão trouxe 63 sequelas que ficaram. Não ficou, não era ele não é um vírus respiratório apenas, ele faz um fenômeno tromboembólico que a gente, inclusive, tem que pesquisar muito, ainda a gente vai descobrir muita coisa, porque provavelmente esse rapaz fez uma Covid leve, ele deve ter feito um trombo lá no fêmur dele, que fez uma necrose e agora Olha não aí. tem o que fazer. Um cara que não tem 40 anos e vai comprometer muito a capacidade dele e tal. Então, essa história de pega todo mundo, pega Covid, não existe unidade de rebanho, ponto. Acabou, tem que tomar vacina, ponto. E aí nós estamos tendo as variantes, agora essa BA1 aí que veio, que a boa notícia é que ela não na letalidade dela quase não aumentou a internação e óbito, mas ela é a escape do vírus, porque a gente não conseguiu chegar ao que o ideal de uma cobertura vacinal. Para você segurar o vírus, a cobertura vacinal de qualquer 90? doença é 90%. Você 90%. Não importa o Vou mundo. aproveitar para Não. tirar É uma a Organização dúvida. Mundial de Saúde, isso é verdade. Isso, porque você faz, é que nem um guarda-chuva. Mesmo que você não vacine, se eu atinjo 90, eu consigo segurar. Por isso que a gente consegue ter esses escapes. E o povo não entendeu. Tem vacina, vão vacinar. Tem gente, e morre gente. Outro dia morreu um rapaz de 27 anos de Covid, nenhuma dose de vacina. Infeliz. Se tivesse vacinado, não Meu Deus. morria. Talvez tivesse tido bem levinha. Diga uma coisa. Eu queria só tirar uma dúvida com Eu relação também à quero tirar uma vacina, dúvida. aproveitando. Por isso que eu sou briguenta. Eu gosto de você. De duração da vacina, porque eu acho que isso é uma explicação importante, considerando que as pessoas não estão tomando as doses de reforço, né? E que há uma convocação no Brasil inteiro para isso. Nossa. O que acontece com o nosso organismo passado alguns meses depois de tomar uma dose? A vacina vai perdendo eficácia? E como Vai. isso se dá? É porque o sistema imunológico ele precisa ser provocado, né? Por exemplo, a gente viu com as crianças, nós trancamos as crianças 2 anos, quando liberou a máscara, aliás, eu apanhei muito, eu não queria liberar a máscara, mas era uma crise lá em março, as crianças ficaram tudo doentes, a gente já sabia, tipo assim, eu pareço tia velha, eu avisei, sabe, eu disse pra Que você, delícia. né, faz tia velha, entendeu? Eu falo assim, eu bem que falei pra você não pegar Tá vendo? Tá vendo? Mas não adianta, você acaba pressionado. Então, a vacina, ela tem, tem um mecanismo, tem estudo, os cientistas se debruçam dia e noite fazendo isso. Você toma uma dose, você tem a segunda, dependendo da vacina de criança, segunda, terceira, e um reforço. Quando ela foi desenhada, tem estudo científico que acompanha, que faz exame e que entende que esse te dá uma proteção. Nenhuma vacina dá 100% de proteção, nenhuma no mundo. A que a gente tem mais eficácia é sarampo, ela tem 97% de eficácia. Significa que 3 pessoas vão tomar e não vão fazer resposta. Mas como eu tenho uma cobertura vacinal alta,
eu acabo eliminando a transmissão do vírus, né? Eu diminuo, e o risco não existe praticamente. Daí ninguém pega, né? Ninguém pega. Se você Então, não tem circulação, que nem agora de sarampo. A gente teve, antes da Covid, nós enfrentamos uma epidemia de sarampo. Fala de sarampo. Entendeu? Agora você tá lembrando aqui do sarampo. Então, assim, por não tomar a vacina, que foi a geração que não tomou Tá, vacina. a minha pergunta é o seguinte, eu tenho lá um barbearia do Zé. O Zé é um amigo meu que há 5 anos atrás ficava tossindo em cima de mim. Falei, Zé, você tá doente? Era H1N1, ficou 21 dias entubado. Eu fui no hospital vestido de branco, acharam que era médico, eu entrei, enfim, se safou. Tinha uns 5 cacarecos lá, ele é o mais ferrado, ele era a pulga Ele do ficou rabo. muito mal, né? Ele era a pulga do rabo do cachorro do bandido, porque ele tava numa lona preta, falando, por que ele tá ali? Não, porque ele é o pior dos 5, e não morreu. Daí na hora que o médico falou, ó, você tem que ficar perto dele, porque ele tá perto de Deus. Não é possível esse cara não morreu. Aquele pulmão lá de Saara, 95% de pus e água, enfim. Daí, ele tava me falando do Tamiflu, que se tivesse dado Tamiflu na hora certa, a Isso. pessoa errou. E daqui pra frente, a gente vai tomar uma injeção ou pode ser que tenha uma dragem, um comprimido pra eu tomar se eu pegar Covid? É que ainda tem drogas em Tudo, né? estudo. O Covid ele foi tão danado, porque os cientistas estão enlouquecidos. 2 anos mais, nós estamos indo para o 3º ano, e a gente não descobriu uma droga como teve o Tamiflu. Aliás, nós, quando começou a H1N1, foi muito interessante, porque eu lembro que a gente brigou na época com o secretário que era... Agora ele voltou presidente da OPAS, o Jackson Barbosa, porque o protocolo do Ministério lá em 2009 era dar Tamiflu para caso grave. E a gente percebeu muito rapidamente que nós tínhamos que dar nas 72 horas. E a gente foi, inclusive, brigar no Ministério, porque a gente ficava acompanhando, como agora. Eu ficava lendo os casos, né? Entendendo o que funcionava, o que não funcionava. Por exemplo, a gente percebeu muito rápido com a Covid que nós tínhamos... O que acontecia? A Covid, na pessoa mais jovem, ela não dava falta de ar. A pessoa não sentia falta de ar. Quando ela sentia, ela às vezes confundia com cansaço, ela estava com uma baixa saturação. E aí os intensivistas falaram, Márcia, nós começava a entubar. Ela falou, nós temos que pegar eles antes, que daí a gente não entuba. Foi aí que nós diminuímos a letalidade, observando, na observação. Porque assim a ciência se constrói. Em 2009, nós brigamos com o Ministério. Eu estava, o Luciano Dutti era secretário, eu era assessora dele no gabinete. E aí o pessoal da UPA falou, não, nós temos que dar o Tamiflu no começo, não no caso grave. Porque quando agravava, já não fazia efeito, porque o Tamiflu foi uma droga... Eu tomei o Tamiflu e eu não cheguei a ficar Tanto com complicações H1N1. Eu peguei e já me medicaram. Porque hoje o protocolo do H1, da gripe, né, o H1N1, H3N2, enfim, os vários variantes do vírus, você teve sintoma, dá Tamiflu até 72 horas. O ideal é 48. E eu me lembro que eu saí da UPA com o hoje esse remédio. protocolo? Já. Nós implantamos lá em 2009. Quando a gente brigou com o Ministério, daí o Ministério viu que a gente... Até o cara falou, não, vocês estão errados. Não... Porque não, também não tinha na época muito remédio, eu entendi. Mas aí eles entenderam que a gente estava certo. Tá, mas eu espirrei. Como é que eu sei que tô com H1N1? Qual o exame que eu falo H1N1 toma Tamiflu? Só assim, como é que diagnóstico... A gente tem... Porque o que acontece? Você tem as doenças da sazonalidade, que a gente fala. você fala muito E disso. aí, assim, de março a agosto... É normal, Curitiba especialmente, aqueles dias garoas, apesar que a gente viveu agora dias atípicos, né? Por isso que a gente teve também aumento agora, eu estava vendo lá na epidemiologia, de casos também de influenza, da gripe influenza aí. Por conta ambiente fechado, as pessoas, aí variação, se amanhece lá 6 graus, depois vai para 20 e tal. Então, tudo isso o teu organismo fica mais exposto. Então, a gente tem sazonalidade, e aí você começa... E nós temos um painel viral. Curitiba, pouca gente sabe. Nós temos 3 UPAs em Curitiba que, independente, a pessoa vai lá, ele é colhido aleatoriamente por amostragem e a gente acompanha semanalmente. A nossa equipe da epidemiologia tem um painel viral e ela vai avisando a equipe, tá circulando o vírus tal. São 15 vírus que são pesquisados. Nossa, isso é lindo. Eu nunca ouvi isso. Nós Eu temos nunca ouvi isso. desde que... já tem desde 2009, quando veio o H1N1, o Ministério organizou isso e nós temos um centro de investigação e vigilância que as pessoas não sabem, que fica só acompanhando o que está circulando. Como fosse inteligência. É a conexão inteligência. entre todos os E aí profissionais que avisa, estão atendendo. tá? Inteligência, pô. E aí avisa
né? Qual é o vírus que está circulando para as equipes? Ó, agora aumentou. E aí o profissional médico sabe, se você está com sintomas gripais, dê Tamiflu, porque não vai errar. Entendeu? Os efeitos colaterais são mínimos e os benefícios são muito melhores de você ter um Tá, uma agravamento. última pergunta. Eu falo muito sobre comida. Eu me cuido, assim, eu vou fazer 57. Já fiz 56, sempre dou um ano a mais pra mim. Mas assim, eu sempre falo pra Roberta que assim, tudo bem, mas tem que ter mais coisas que eu posso fazer na minha vida, né? A minha caminhada mais forte, eu nado em mar aberto. O que eu devo fazer mais para o meu exército aqui embaixo? Aí imagina se eu sou engenheiro. O meu exército, ela fala, pô, vocês têm que ficar porreta, cara. Se viesse tal da cepa do Omicron 3, chuta, mas chuta porque você comeu bastante espinafre, você tomou muita água com gás, você foi na missa todo domingo. Esse tipo de vida vai te dar mais força para você enfrentar um obstáculo. Assim. Então, o que eu não devo comer? Eu falo para ela, será que tem que comer batata doce? Qual que é o jeito certo de viver? Será que tem que dormir em pra pé? ter uma boa O imunidade? que eu tenho que fazer? Andar mais de Não, bicicleta? Marcelo, eu acho que assim, a vida é equilíbrio. É. Né? Tudo que é demais né, ou de menos não é mesmo. bom. E eu acho que a gente também precisa ter o psiquismo. Eu percebi na pandemia que as pessoas lidam mal com o imponderável. A gente está vivendo um mundo muito... que qualquer coisa, o cara às vezes te dá uma relada no carro, já sai o outro xingando, batendo com revólver, dando tiro. Outro dia, brigas por nada, furou a fila. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que especialistas mesmo dizem, o que acaba muito com a tua vida também é o estresse. E o estresse a gente faz, né? Teve o Congresso da Felicidade, aí até do Gustavo Arnes aí, eu até queria ter ido, mas eu estava com outros compromissos, acabei não conseguindo, acompanhei um pouco de longe, mas eu sou fã, né, de inclusive a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a secretaria, eu trabalho com planejamento estratégico, e a gente fez uma visão de futuro para Curitiba, de ser a cidade da Secretaria Municipal de Saúde, ser a cidade mais feliz e saudável do Brasil. Que legal isso, hein? Eu vou ser prefeito. Eu vou ganhar essa eleição. Adorei essa coisa que você tá falando. Lindo isso. A cidade mais feliz. Porque olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui eu tava lendo no Valor Porque Econômico. assim, eu acho que não adianta você fazer atividade física, comer tudo certinho, orgânico, não sei o quê, papapá. A cabeça. Mas o teu até na tua cabeça, o teu psiquismo, muita depressão, Raiva do mundo, né? raiva do mundo, as pessoas não se olham, as pessoas não têm tolerância com nada, gente. Agora, sabe, assim, fica uma briga, as famílias brigaram por causa de eleição, por causa de A, de B, gente. E assim, vamos ser, claro, é importante para o país a gente discutir política, mas, cara, vambora. E assim, eu vi isso na pandemia, porque as pessoas têm aquele mundinho ali, eu chamo, o povo vai me matar Cavalo de agora. padeiro. Não, eu digo geração flocos de neve. Opa! Qualquer coisa derrete. Essa você escreve. Roberta, geração flocos de neve e o afeto. Muito bem. Quando você sabe onde estão seus afetos, tudo fica mais fácil. Você vai escrever fácil. isso, depois eu vou esquecer. Vamos anotar, não vou eu tenho que ir lá na casa da Márcia. Márcia. Vou aproveitar o intervalo agora para anotar. Então, eu acho que assim, a questão de você encarar a vida com mais leveza também. Vamos para propaganda? Vamos fazer a pausa? É uma pausa rapidinha, a gente já volta. São 7h54. Hoje a gente está conversando com a Márcia Ursulac. Vamos finalizar o T-News aí com uma última colocação, uma última pergunta que na verdade, foi um tema, inclusive, levantado por muitos ouvintes nas participações aqui, né? O saldo da pandemia, na sua visão de secretária de saúde de Curitiba, com relação à visão que a população tem e o real valor do SUS. Como sai o SUS dessa experiência que a gente teve no Brasil com a pandemia? Muito forte. Eu acho que foi esse SUS subfinanciado, com vários problemas aí que precisa. A gente sabe que tem... Eu digo, sempre tem espaço para melhora e a gente precisa melhorar muito o nosso sistema único, mas foi esse SUS combalido que segurou no peito e na raça a Covid. E assim, nós não fechamos as portas nunca.
Nós tivemos momentos graves aí, em que alguns serviços tiveram que, infelizmente, fechar as portas, mas a gente conseguiu, em Curitiba, se as pessoas faleceram, esse era meu compromisso, eu tinha posto isso na cabeça, aqui não ia, o nosso sistema de saúde não ia colapsar. Então, todas as medidas que eu tomei duras foram no sentido de proteger a equipe, porque é muito difícil para um profissional de saúde ter que dizer para você que está chegando mal ou com um familiar teu que não vai te atender. Isso acaba com o psiquismo de qualquer ser humano. Imagine um profissional de saúde, porque nós somos talhados para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Então, você chega um momento que o médico não tá chegando gente, pense um médico, uma enfermeira, ter que dizer, fechar a porta na cara de a pessoa Você precisando. não posso fazer nada por você. Nada. Né? Não é inaceitável. Então, assim, a gente trabalhou. E eu tenho indicador que para mim me basta. Curitiba pode entrar aí nos painéis, tem das capitais brasileiras, uma das menores letalidades. Nós temos metade legal, que algumas capitais. Então, Vamos o falar sobre isso um dia, resultado, nós dois. eu digo que a gente, pelo menos 8.500 pessoas foram salvas por essas atitudes. E vida não volta. Comércio a gente recupera, lucro, enfim, várias coisas, mas as vidas não voltam e isso fica, né? Então, assim, é um momento difícil, sem dúvida, mais difícil, acho que, da vida da humanidade nos últimos 100 anos, ninguém imaginava um negócio desse, mas o saldo que o SUS saiu mais forte e a gente precisa fortalecer mais esse sistema, porque o Sistema Único de Saúde, ele não é só um sistema para cuidar das pessoas que estão doentes, a gente tem que fortalecer, e aí eu entro, Marcelo, na questão da gente fazer uma população mais saudável e feliz. Né, uma sociedade que precisa avançar além de cuidar. A gente, por exemplo, muitas pessoas, se a gente trabalhasse muito mais a promoção de saúde, poderiam postergar 10, 15 anos alguns problemas de saúde, diabetes, hipertensão. Né, qualidade de vida para as pessoas. E é isso que a gente precisa fortalecer. É a cabeça, né? A gente fala muito, né? Ela na yoga, eu na psicóloga, eu vou no psiquiatra, né? A gente já atendemos vários psiquiatras falando sobre suicídio, mas de uma maneira tão dócil. Eu fico assim olhando, eu nem olho para essa televisão aqui. Era uma coisa tão legal. Eu vou te dar uma dica, hein? Não quero nem teu sim, nem o teu não. Você tem que se preparar para ser prefeito. Olha, eu fui vereador, deputado federal, quero senador. Se eu fosse você, eu vou dar uma dica aqui. Precisa de gente como você. Curitiba não precisa ter um urbanista mais, não precisa do Taniguchi, não precisa do Rafael. Jaimilene já foi. Cidade já sabe que mas precisa dar esse avanço na qualidade de vida. Nesse que assim, acordar com mais tesão, né? Ter visão de águia, saber que o que tem que cuidar disso aqui, ó. Uhum. Né? A gente habita aqui dentro. Não é a perna, o braço, o dedo. Se a cabeça estiver boa. Então, dica de homem público que eu nunca mais vou voltar, né, Roberto? Nós nunca mais vamos voltar isso. Você tem que ir nessa eleição. Eu acho que o Rafael Greca deveria continuar com alguém. Se for Eduardo Pimentel, venha de vice. Você deveria um dia ser prefeita dessa cidade. Porque você tem esse jeito mãe de ser. A gente tem que ter um olhar carinhoso, assim, um olhar mais misericordioso de quem nos toca, assim. A gente precisa gostar das pessoas. Então bora, vai. Deixa eu falar uma coisa antes da gente fechar, a gente já vai ter que terminar, porque acabou o tempo. Mas os ouvintes estão reproduzindo no Facebook, inclusive no YouTube, mandando no WhatsApp as suas frases. E a gente tem o hábito de abrir aqui com as frases da Vandiluz, com os textos da Vandiluz, e aí o pessoal fica pedindo cópia, manda a frase, manda o link, manda o texto. Eu vou ter que mandar depois do programa as suas frases para várias pessoas que estão pedindo no WhatsApp. Eu gravei já. Estão colocando, então, assim, agradou muito, várias coisas inteligentes aí para contribuir. Muito obrigada pela sua participação, Márcia. Sucesso como deputada estadual. Com certeza volta aqui, a gente né? se fala de novo. Depois que estiver com a cachorrada lá na Assembleia, volta aqui para falar como é que é o mandato. Bom dia a todos aí. Um dia feliz, um dia ensolarado, e vamos viver a vida com leveza e com um sorriso nos lábios. Nossa. Muito bem, 8 horas legal. assim a gente termina o TNews de hoje. Uma boa quarta-feira, amanhã estaremos de volta. E feliz amanhã, hein? Feliz com a vitória do Coxa sobre o Corinthians, possivelmente. Vamos nessa. Será? Até lá. TNews.